Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Nerdcast aqui no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no botãozinho. Eu nunca sei qual é o lado do botão aqui, então se inscreve, curte e compartilha. Todo o conteúdo que a gente faz aqui é para você, contador, empresário contábil, que quer potencializar cada vez mais o teu escritório, cada vez mais a tua empresa, quer de fato fazer diferença na vida das pessoas. E é para isso que a gente está aqui hoje. Inclusive, o tema de hoje está sensacional. Está justamente nessa veia. A gente vai falar sobre cultura e engajamento. Então, para você que está começando a contratar pessoas agora, para você que está naquele dilema da geração Z, se o pessoal quer seguir carreira, se não quer, então para você que está ainda perdido na cultura empresarial, em criar um engajamento do teu time, a gente vai falar sobre isso hoje. E hoje trouxe a pessoa que é especialista nisso, o Alexandre, nosso franqueado. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Cara que já está engajando aí o time há bastante tempo. É o sonho de 10 entre 10 empresários e ele com certeza já conseguiu fazer isso com o time dele. E ele vai trazer bastante conteúdo pra gente aqui hoje. Perfeito? Alexandre, seja muito bem-vindo, tá? A esse Nerdcast. E antes da gente falar de cultura, engajamento, queria que você contasse um pouquinho da tua história, da tua trajetória e o que mais você quiser falar aqui pro nosso telespectador. Legal. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, essa oportunidade, mais uma vez, uma oportunidade rica de poder estar compartilhando um pouco da minha jornada, do que eu tenho vivido, assim como foi na palestra lá na convenção, né? Foi fantástico, né? A oportunidade, o que eu pude entregar ali e o evento foi maravilhoso, né? A gente ganhou muito, aprendeu muito, né? E pôde entregar também um pouco do que a gente tem vivido. Então, só gratidão para começar o ano já nessa energia, né, de falar de um assunto tão importante, né? A gente aprende aqui na CF, assim que a gente vem para o onboard, quais são os desafios, né, dos nossos clientes, né, dos clientes da contabilidade. E aí o Edilson fala lá sobre o financeiro, o tributário, né, vendas, né, e pessoas, processos. E aí eu vejo que eu acabei me dedicando a esse caminho, né, de lidar com gente. Porque, na verdade, a minha formação, eu compartilhei isso lá na palestra, né, minha formação em contabilidade foi numa época em que, quando eu tinha 20 anos, o pessoal falava sobre trabalho. A gente estudava para trabalhar em escritório. Né, tipo, tem que trabalhar em escritório. Nossos pais davam essa orientação, trabalhar no escritório. Ou você era engenheiro, ou você estudava medicina, ou administração e contabilidade. E eu acabei, né, nos bate-papos lá, decidindo fazer contabilidade. Né, compartilhei lá também que, por eu não ter, na época, condições de fazer uma faculdade particular para fazer a pública, né, eu tive que estudar bastante. E fiz a contabilidade. Né, fiz a contabilidade e me descobri no meio do caminho, né, infeliz, né, trabalhando de forma... Né, não era a minha praia a contabilidade, infelizmente eu descobri isso ao longo do caminho, mas, como eu disse lá, foi fundamental para a minha trajetória até aqui. Eu descobri o valor da contabilidade, a parte gerencial, o valor que ela tem, né, o quão poderosa ela é. E assim, aí eu tenho essa vertente um pouco... Eu comecei a fazer uma parceria na época com uma empresa de gestão, de treinamento, onde tinha alguns módulos em que um deles era a parte de pessoas. E foi onde eu mais me identifiquei. Né, apesar dos outros contribuírem muito, eu aprendi muito, inclusive hoje, como sócio, né, na Aliança, na CF Aliança, né, que... Eu tenho mais 3 sócios, e onde eu contribuo na parte de pessoas, né? Mas eu ajudo também na gestão da empresa como um todo, que foi a parte que eu também me especializei. Mas eu gosto desse cenário assim, do olhar de cima. Essa é uma parte que eu também sou muito apaixonado na gestão do negócio. Né? Mas pessoas é onde eu descobri ao longo do tempo, e prestando esse serviço para essa empresa durante 8 anos, que eu viajei o Brasil todo aí dando treinamento, eu fui descobrindo e percebendo o grande desafio na gestão do negócio. Né? Porque a gente entregava conteúdo, entregava ferramentas e via as pessoas não avançando. Né? Porque a gente tinha a oportunidade, às vezes, de voltar na mesma cidade, com a mesma turma, num outro módulo. E aí eu via que eles não estavam avançando e tentando descobrir. Eu sempre fui muito curioso, né? Muito de tentar entender o porquê das coisas. E foi quando eu vi que o problema, né, o problema principal eram as pessoas. É a questão da cultura, né, como a gente tem falado aqui, né, como se abriu aí falando sobre essa questão da cultura, ou seja, o que atrapalha, né? Até uma frase acho que é do Peter Drucker, né, que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então não adianta você bolar estratégias, vir cheio de, né, ferramentas e tal, e né, a galera ali não está engajada por justamente haver conflitos, né, com relação à cultura. Então,
E eu fui buscando isso, e fui buscando conhecimento, e fui buscando capacitação, treinamento. Então, assim, várias formações depois da contabilidade, né, pós em gestão empresarial, e vários outros treinamentos na área de pessoas, né, que eu fui fazendo e fui absorvendo e fui levando isso para o meu time. Né? E hoje a gente, graças a Deus, tem um time super engajado, né, comprometido, colaborador, né, bastante envolvido nas decisões. Né? A gente não tem aquele tratamento igual para todo mundo, né? Não tem essa padrão, sabe? A gente, cada um entende seu trato diferente, uma pessoa do time de forma diferente, porque ela entrega resultados diferentes, porque ela tem uma... Enfim, é como um time de futebol, né? Como a gente ouviu aqui a podcast anterior, né? O professor falando, né? Essa questão do time é uma analogia muito bacana, né? E eu uso muito, porque você vê um time de futebol, você tem várias pessoas, mas o tratamento às vezes é diferente, porque cada um na sua função, sua importância, nas suas responsabilidades. E a gente precisa enxergar isso e deixar isso claro para o time, né? Que é necessário, às vezes, tratar a pessoa de forma diferente e todo o time entender isso. Né? Como um filho, né? Uma família que tem 3 filhos, não tem que tratar todo mundo, dei um presente para um, tem que dar para todo mundo. Não. Aqui é conforme a necessidade de cada um. Né? Conforme a necessidade de cada um. E a gente precisa entender isso. Né? E quando isso está claro para o time, a coisa flui. Né? Pô, legal. E aí a gente fala um pouquinho sobre a cultura comer, a estratégia no café da manhã. Né? Se tu tem uma cultura fraca, tu pode fazer a melhor estratégia do mundo, definir os melhores KPIs para que, de fato, você vá para aquele caminho, mas você está puxando para um outro lado, o teu time está puxando para o outro lado. Sim, é sim. Igual a gente até usa de exemplo aqui, né? Como se você estivesse num bote remando, onde você está remando para um lado e só você está remando. Então, Sim. tu está sempre ali no mesmo local, tu está sempre girando ali, porque o teu time, que seria o outro remo, não está remando junto com você. Exato. E muitas aí vezes é porque falta clareza, né? Clareza de propósito, clareza do papel dele dentro da empresa, da importância de cada um ali dentro. É um encaixe, né? Um time é um encaixe, é como um quebra-cabeça que você precisa identificar onde cada um, né, se encaixa. Às vezes você está tentando encaixar uma pessoa, um triângulo, numa figura de um quadrado, e aí a pessoa não vai entrar, você vai machucar, né, e ela não vai encaixar ali. Então, você precisa, né, e isso cabe ao gestor, ao líder, identificar. Isso já vem da contratação. Né? Você precisa fazer uma contratação profissional para poder... E esse é um grande erro hoje das empresas também, né? De fazer contratações por indicação. Tudo bem, uma indicação é super válido, mas você precisa passar por um processo seletivo para que ela encaixe no perfil adequado para aquela função. Senão você acaba colocando alguém que não tenha o padrão para aquilo ali, né? Não tem o perfil que se enquadre naquilo ali. E várias ferramentas existem para fazer essa avaliação. Né? Existem profissionais para fazer essa avaliação. Às vezes a gente não quer investir, né? É muito caro contratar um profissional de RH, alguém... E aí você vai pagar o preço depois, né? Da pessoa te custar, você vai treinar, se é que vai treinar, né? Ainda e aí você treina, ou não treina, né? E a pessoa vai começando a entregar problemas, falta de produtividade, e você vai tendo aquele problema ali. E aí, como foi indicação, você fica com medo de demitir porque vai chatear quem indicou, e aí você fica naquele dilema, né? E aí vira uma empresa amadora que não avança. Né? Então, na contratação já é fundamental fazer esse tipo de análise. Oh, perfeito. E quais ferramentas hoje você usa ou já usou nessa parte de contratação que o empresário, tanto a parte contábil quanto o empresário normal, ele possa utilizar também hoje no dia a dia? Sim, são várias ferramentas. Né? Tem o DISC, que é o mais conhecido, né? O mais famoso aí, né? Que fala dos temperamentos, né? De dominância, comunicação, planejamento, análise. Na verdade, o DISC é uma evolução aí dos 4 temperamentos. Né? Do sanguíneo, melancólico, né? Fleumático, e sanguíneo, fleumático, melancólico, falta um, né? Cara, fugiu aqui. Né? É um parecido com sanguíneo, né? A pessoa é mais... É o dominante, no caso, né? Uhum. Que é a pessoa que é muito para cima, muito objetiva, muito segura de si, né? Mas ela tem essa postura de... Você começa a falar, se enrolar muito em contar uma história, ela começa, tá, tipo, não tem vamos lá. É mais objetiva. E tem a pessoa que é mais lenta para falar, mais planejadora, mais analítica, né? Demora a tomar decisões, né? Porque ela tem que analisar direitinho, tem que estar sempre, né, revendo, olhando e tal, enfim. Então, você precisa... Todos têm os 4 perfis, né? Do comunicador, do planejador, analítico ou dominante. A questão é você
tem um que é mais predominante. E você encontrar o equilíbrio, né? Eu costumo dar muito exemplo da Débora, que é minha sócia, né? Tenho mais 3 sócios, como eu falei, e eles cuidam da parte contábil e dos impostos, né? Parte tributária, e eu tenho cuidado da equipe. E a Débora, ela tem esse temperamento mais dominante, mais brava, né? Mais, né? De não ter muita tolerância com erro, com os vacilos e tal. E eu sou o cara mais, né, do planejador analítico, mais, né, da minha. Inclusive, tem uma outra ferramenta muito poderosa que eu recomendo também, que é o Eneagrama. O Eneagrama fala de 9 tipos de personalidade. E a Débora também está lá no perfil, né, dominante, né? E eu estou no de pacificador, que é um perfil muito para quem trabalha com psicologia, né, é professor, mediador, né, em causas, né, na justiça e tal. Então, esse é o meu perfil. Tem os prós e contras, né? Como eu falei, todo perfil tem seus prós e contras. Não existe perfil certo. O que a gente tem que entender é ter o autoconhecimento para saber como eu funciono. E isso foi libertador para mim, cara. Quando eu descobri o meu perfil, eu me perdoei. Então, por isso, esse autoconhecimento é fundamental, né? O uso dessas ferramentas é fundamental, porque você se ajuda e ajuda outras pessoas também. Porque eu me perdoei, por quê? Porque eu sempre fui muito inclusive, eu tive problema no meu relacionamento, no meu casamento, por conta disso. Eu sempre mediava a minha ex-esposa com a minha mãe, né? Aqueles conflitos que a gente sabe de família que acontecem muito, né? E eu sempre era um mediador ali. Defendia uma para minha ex-esposa, eu defendia minha mãe. Não, calma, você tem que entender, uma senhora e tal, não sei o quê. Para minha mãe, não, você tem que entender, ela é minha esposa, eu que... Né, pá, pá, pá. E eu sempre mediando isso. E eu era sempre... Né, e sempre sendo... sempre alvejado dos dois lados. Exatamente. Mas eu sempre tive dificuldade de me posicionar, muitas vezes, né, de me impor, porque eu não quero ficar mal com ninguém. Porque, como eu tenho esse perfil mediador, eu não quero ficar mal com ninguém. Né, então, isso me trazia muita dificuldade. Eu me culpava muito. Cara, pô, você me achava um fracasso. Né? Mas, quando eu descobri essa ferramenta, cara, isso tem uns 3 anos, eu falei, cara, foi libertador. Com tudo que eu já buscava, mas o Eneagrama eu descobri há 3 anos. E eu falei, cara, que libertador, que fantástico, porque eu me perdoei, entendi como eu funcionava, passei a entender os outros, o dominante, no caso, né, que tem lá também no Eneagrama, né, que é o caso da Débora que eu citei, eu passei a entender ela também. Né, e ela também, hoje, a gente trabalhou essa ferramenta entre nós lá, e ela se entendeu também, enfim, a gente, cara, houve uma sintonia, assim, maravilhosa, porque a gente passa a nos perdoar, a entender o outro, a respeitar mais o outro. Aí ela, de vez em quando tinha um problema com alguém da equipe, Alexandre, vai lá você, porque se eu for, vai dar ruim. Né? Eu vou voar no pescoço e tal, entendeu? Vai lá você que vai dar ruim. Aí eu chegava, pá, né, de boa, com o meu jeito e tal. E, às vezes, era o contrário. Eu falei, Débora, vai lá você, porque... Né, enfim, mas eu aprendi a lidar com isso. Não é que eu não... Às vezes, eu preciso... Com o meu filho já aconteceu isso, de eu usar esse perfil que seria o da Débora, que é o predominante, né, nela, não que eu não tenha. É mais difícil para mim? É desafiador. Eu ser mais agressivo, mais incisivo. É difícil, mas houve um caso, uma história com meu filho, que ele estava para reprovar, né, no ensino médio, e, cara, estava mal nas matérias e tal, enfim, por causa do contexto familiar, né, tudo que aconteceu, né, separação com a mãe dele e tal, ele vivendo com uma outra pessoa, né, a mãe dela com outra pessoa, enfim. E aí ele estava mal na escola e tal, e eu falei de uma forma com ele assim, né, que ele chorou e tal, mas ele teve uma virada de chave que avançou, sabe? Mas por quê? Porque eu sabia que eu tinha essa dificuldade, que eu sempre fui muito de conversar e tal, mas eu cheguei pulando no espelho, minha cara, porra, você vai ter isso, vai ter aquilo e tal. Comecei a falar um monte de coisa para ele, que nem eu me reconheci. Mas a raiva, né, que eu estava ali, do que ele estava, né, colhendo para a vida dele, agindo daquele jeito, fez com que ele virasse a chave. Né? Eu acho que nem ele, até ele, de repente, se assustou comigo, da maneira como eu fiz. Então, a gente precisa se conhecer. Né? Não para saber quando usar esse lado mais dominante. Esse é o grande segredo, Fernando, da questão. Porque tem gente que fala assim, não, eu sou assim, tu sabe, meu jeito é assim. Já viu pessoa assim? Não, esse é meu jeito. De Gabriela, né? Nascer assim, morrer assim. Exato. Esse é o grande erro, porque o autoconhecimento não é para que as pessoas me aceitem como eu sou, simplesmente. Né? É óbvio, né, que eu vou, sabendo que você tem esse perfil, eu vou te respeitar, entender, legal. Mas não é para que você também se conforme, que eu entendo, e você vai continuar sendo assim. Não, para que você haja de maneira assertiva.
né? Eu me conheço, eu sei que eu sou assim. Então, eu sei que eu sou impulsivo, a Débora hoje tem esse discernimento. Então, quando ela sabe que ela vai chegar pulando no pescoço, ela, não vou lá não, vou segurar a onda, e aí reflete, respira e tal, entendeu? E vai lá fazer o que precisa ser feito, né? Porque se não tivesse a minha, ela ia dar o jeito dela. Mas ela ia respirar, né, contar até 10 e tal, ia fazer, percebe? Então, o autoconhecimento é fundamental. A gente precisa trabalhar isso com a gente, para que a gente seja exemplo como líder, e aí levar para a equipe, levar para o time. Né? E isso é libertador, cara, é libertador. Muito bom. Isso é uma ferramenta que você usa pro teu bem, né? Para que você se auto-perdoe, se entenda, mas que você também consegue moldar o teu time ali para saber exatamente aquilo que você falou, né? Não estou encaixando uma peça triangular num buraquinho quadrado, não vai entrar. Então, precisa identificar aonde colocar cada peça aí para que tudo funcione da melhor forma possível. Quando eles descobrem isso, é muito legal, cara, porque eles se entendem, né? Tem a pessoa que é muito, o 2 do Enneagrama, né? Que é muito solícita para ajudar, mas é uma carência, sabe? Ela quer ser aceita. Então, ela está sempre disposta... Sabe aquela pessoa do time que está sempre ajudando todo mundo? Não consegue dizer não para ninguém? Mas, às vezes, ela está prejudicando o trabalho dela. Né? Porque ela está sempre ajudando todo mundo. Tá sempre... Por quê? Porque ela não se sente... Em algum momento na infância, ela teve algum problema de abandono do pai, da mãe, né? Que ela só se sente amada quando ela está ali se dispondo a ajudar. E ela não consegue não ajudar. E aí é onde ela paga esse preço na fase adulta. Porque ela carrega isso e aí... Né? Isso vai prejudicando ela mais na frente. Exatamente. E aí entra justamente essa mentalidade de autorresponsabilidade, né? Que a pessoa consegue se enxergar, se entender, saber o que de fato é para ela exercer ou não, como é que é essa atuação. E aí eu queria te perguntar, assim, pensando nessa mentalidade de autorresponsabilidade, essa mentalidade autorresponsável no ambiente de trabalho, como é que ele funciona hoje no escritório de contabilidade? Qual o principal momento assim que você atua para que a pessoa seja autorresponsável com ela mesma ou com o trabalho dela? Como é que funciona essa atuação hoje? Cara, então, assim, o primeiro ponto, né, que eu acho fundamental nesse ambiente corporativo, né, de empresa, de negócio, é o líder ser exemplo. É o líder ser autorresponsável. Né? Ou seja, ele não terceirizar culpas. Né? Como é que ele é exemplo? Ele não terceirizando culpas. Tipo, a empresa não está bem, ele começar a culpar o governo, começar a culpar, né, aos clientes, culpar o mundo, o universo, porque a empresa está com problema. Ao cliente, cara, é chamar a responsabilidade para si, sabe? Bater no peito e falar, cara, aqui é comigo. Né? Eu que toco esse negócio. Então, você primeiro tem que ser exemplo. Né? Ser autorresponsável, chamar a responsabilidade para si. Né? E aí sim, você começa a trabalhar isso com a equipe. E como é que você trabalha isso com a equipe? Né? Levando para ela, muitas vezes o líder, na hora de delegar, essa famosa frase, né, do delargar, né? Delarga as coisas. Então, o que é delegar? Né? É você mostrar para o outro que ele é capaz de resolver e de fazer. Então, muitas vezes as pessoas não têm tem aquele líder que centraliza tudo, né? Quer matar no peito e dizer que tudo ele faz, tudo ele resolve, né? Mas ele precisa mostrar para o outro também que ele pode fazer, até porque não dá para ele fazer. O líder não é para liderar processos e tarefas, é para liderar pessoas. Então, ele precisa capacitar essas pessoas, e nada melhor do que você delegar para que elas façam. Orienta, instrui, né, dá todas as ferramentas, treina ali. Mas, cara, vai lá. Quando o colaborador trouxer um problema, você devolve. Vem cá, o que você faria? Como é que você resolveria isso aí? Sabe, fazer ele refletir, porque é muito fácil trazer o problema. Mas e aí, qual é É como criar filho, né? Muitas pessoas ficam, filho caiu, já levanta, já segura, já pega no colo. Não, deixa ele levantar, cara. Deixa ele dar autonomia para ele, deixa ele... Né? Então, quando você faz isso, você vai gerando a autorresponsabilidade, né? As pessoas vão vendo que elas são capazes, né? E que elas podem fazer. E você tira esse sentimento, essa mentalidade de vítima, de vitimismo. Né? Ah, isso acontece comigo, não sei o que e tal. Não, mentalidade de vítima não leva ninguém a nada. Né? A gente está sempre... porque o vitimismo leva a pessoa a não encontrar solução para as coisas. Porque ela está sempre esperando alguém para ajudá-la. Está sempre esperando alguém para resolver. Uma força externa para tirar ela daquele problema. Exato. É como nos filmes de heróis. Você tem ela a vítima, ela esperando um super-herói, salvar o Batman, o Homem-Aranha. Ela não se vê capaz de resolver o problema. Então, ela tem que ser o protagonista, o herói da vida dela. Então, isso é mentalidade, tem a ver com mentalidade. Ou seja, como eu penso sobre as coisas. Né? O Paulo Vieira tem uma frase, né, que ele fala que a autorresponsabilidade é a plena convicção,
né, de que você é o responsável por tudo que está acontecendo na tua vida, pelo que você tem na vida hoje. E, consequentemente, você também é o responsável por mudar. Já na década de 60, hoje está muito falado isso, autorresponsabilidade, né? Tem um livro do Paulo Vieira falando sobre isso, enfim, né? Esse é um assunto em voga aí, né? Tá bem... Mas na década de 60, Rother, né? Julian Rother, né? Um psicólogo americano, falava sobre locus de controle interno e externo. Né? E só 3% das pessoas no planeta, numa pesquisa que existe, que fala que são pessoas que, de fato, têm a mentalidade de locus de controle interno, ou seja, ela assumir a responsabilidade por tudo. Porque tem gente que se vitimiza assim, eu nasci num bairro assim, a minha família não tinha condições. Quantas pessoas, histórias que a gente vê aí de pessoas que nasceram em ambientes desfavoráveis e porra, prosperaram, entendeu? Né? Tem aquele cara, eu esqueço o nome dele, do Rufino, né? Não sei o que é Rufino. Esqueço o primeiro nome dele, né? É Rufino, que criou um império aí, negócio de catador de lixo. Ele catava lixo e tal, né? Não sei quem é. O que ele... Ele tem uma empresa enorme, negócio de transporte, de fazer, né, essa reciclagem e tal, né? Então, assim, esse é uma história, né? Tem Rick Chester, enfim, tem um monte de cara aí que saiu de um ambiente, Flávio Augusto, que saíram de um ambiente totalmente desfavorável e fizeram a diferença. Então, isso são 3% da população que tem isso, de não se vitimizar, entendeu? De chamar a responsabilidade para si e falar, cara, eu posso fazer a diferença. Né? Então, isso é mentalidade. Né? E vamos lá, já que a gente traçou aqui que a mentalidade é o que vai moldar tanto a tua autorresponsabilidade quanto você a melhorar do ambiente que você está, a mudar, como é que para a pessoa que não, tanto seja para o empresário, para o líder ali, o profissional, que não tem essa mentalidade, como é que ele pode começar a criar isso? Qual é o primeiro passo para isso se desenvolver? O autoconhecimento é um caminho, né, que a gente falou aqui, buscar esse autoconhecimento, né? E uma coisa que eu tenho lido muito, estudado muito e percebido em mim também, é a gente sair do automático. Esse eu acho que é o grande desafio da humanidade, é sair do automático. Porque a gente nasce numa grande matrix. A gente nasce num mundo pronto, que já está ali tudo funcionando, e Steve Jobs fala sobre isso também, né, que tudo que existe, alguém criou. E às vezes a gente fica ali, né, querendo reinventar a roda. Exato, e não se achando capaz, às vezes, só inserido num mundo, porque a gente entrou num mundo que as coisas já existiam. Eu vivi numa época que a minha geração, né, onde eu era estudar, fazer o ensino médio, né, na época era segundo grau, fazer faculdade, seguir uma carreira, entrar numa empresa e ficar a vida inteira naquela empresa. Então, a gente entrou nesse cenário, nesse contexto, e alguém, né, rompeu essa bolha. Falou, pô, peraí, né, porque senão não tem empreendedor. A gente é criado para trabalhar sempre para alguém. Né? E não que isso seja um problema, né? Eu vejo isso também, eu vejo essa onda aí de falar, não, tenha seu próprio negócio, você quer empreender e tal. Cara, se todo mundo empreender, não vai ter equipe, não vai ter colaborador, não vai ter time, entendeu? Então, tudo é o tratamento que você dá ao time. Então, você sabendo lidar com o time pode participar de vários ganhos que o próprio empreendedor tem. Né? Ele paga o preço de ser empreendedor, porque a gente não tem, né, salário certo, não tem, né, o valor certo ali no mês. Nem hora para trabalhar certo não ali. Não tem hora, né? O colaborador ele tem um horário lá, né? Claro que tem algumas exceções, mas a maioria dos colaboradores tem o horário dele, saiu e se desliga da empresa e vai embora. Né? Mas sabe que o dinheiro dele vai cair lá no final do mês, né? no início do mês e tal, né? No quinto dia útil, enfim. Mas o empreendedor não tem essa certeza. Né? Então, por isso, ele tem os méritos de repente, ganhar e tirar os lucros dele, enfim, né? Tudo é válido, entendeu? Mas dá para você fazer uma empresa mais humanizada, uma empresa que participe dos lucros, que tenha benefícios, que tenha, né, que entregue um diferencial para os colaboradores, para que eles empreendam. Porque empreender não significa você ter o próprio negócio apenas. Empreender é um comportamento. É um comportamento. E aí eu posso ser um colaborador com um comportamento empreendedor, de ser como se mentalidade de dono. E aí eu consigo fazer a diferença, me destacar, evoluir, avançar, crescer na carreira, de repente até ter uma oportunidade de sociedade dentro da empresa, de participação nos lucros, mas o cara fica limitado à mentalidade, né? Porque ele foi criado num contexto que, não, você tem que trabalhar, ser empregado e tal, não sei o quê, e não se vê capaz, às vezes, de por que não participar da sociedade? Por que não? Quem te disse que não pode ser, cara? Então, se entrega, se envolve, sabe? Dê o teu melhor. Então,
é levar isso, né? O líder levar isso para a equipe, para que a equipe enxergue que ela tem possibilidades, né? Que ela tem oportunidades, que ela pode fazer diferença. E se não tiver naquele cenário ali naquela empresa, enfim, que ela vá buscar. Não fique se lamentando, reclamando, aqui eu não tenho oportunidade, nessa empresa, cara, então mete o pé, velho. Locus de controle interno. Para de culpar o teu chefe, o teu líder, o dono, o gestor, o governo. Para, cara, chama para a tua responsabilidade, vai fazer o que você pode fazer. E hoje o universo está enorme aí, você tem um YouTube aí com vídeos, né? Antigamente a dificuldade para se buscar conhecimento, aprendizado era enorme. Hoje você tem demais, né? Então, assim, não é por falta de oportunidade. Tem muito conteúdo de graça por aí, né? Não tenho dinheiro. Cara, tem um monte de coisa no YouTube aí de graça. Então, para de culpar os outros e... Né? Porque, assim, falando em culpar, né, eu até quero trazer esse contexto, né, falando de responsabilidade, uma grande diferença, né, entre culpa e responsabilidade. Entender isso. Né, porque a culpa, ela geralmente paralisa. Né? Mentalmente falando, né, a culpa é um termo que te paralisa. Porque quando você se sente culpado... Você não tem muito para onde ir, né? Exato. Na verdade, assim, a culpa é o posicionamento de vítima. A culpa é como se eu fosse vítima. E quando eu sou vítima, eu não tenho o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu dependo de alguém para fazer. Então, quando eu carrego uma culpa, ou boto a culpa no outro, né? Se eu botar a culpa no outro, eu não tenho o que fazer, porque a culpa é do outro. Agora, se eu me culpo, eu acabo me achando vítima, acabo me achando incapaz, e isso paralisa, eu não me mover. Agora, a responsabilidade é quando eu, de fato, entendo que só depende de mim. Então, ser responsável, né, a responsabilidade te movimenta. Porque, não, eu sou o responsável, eu vou fazer, eu vou avançar, entendeu? Não é papel de vítima, entendeu? Percebe a diferença? Uhum. Então, a responsabilidade te movimenta. E aí você tendo essa mentalidade... Mas a gente, infelizmente, é criado num ambiente assim, né? Muitas vezes o ambiente é assim. Os pais, a gente vai carregando isso. Então, o grande conselho foi a pergunta lá no início, né? A gente, né, falou bastante coisa aqui, o conteúdo é sensacional, espetacular, mas é sair do automático, sabe? A gente sair dessa matrix. É a gente ser intencional, ter consciência de que a gente vive num mundo de possibilidades e sair dessa matriz, né, dessas coisas que vão nos conduzindo para um caminho que às vezes não faz sentido. É fazer perguntas, sabe? Refletir. Cara, por que eu faço isso? Por que eu acordo? Por que eu trabalho nessa empresa? Por que eu faço o que eu faço? Sabe? São reflexões, perguntas que vão fazer a diferença na tua vida, né? Na hora de entender e, de repente, de romper. Porque para você poder implementar, você precisa sair desse automático, né? Precisa analisar o cenário como um todo. Sim. O automatismo é até algo do cérebro, né? Que é útil. Evitar gastar muita energia. Exato, né? Exatamente. Então, assim, a gente aprende a dirigir, a gente vai... No início, tu vai pensando o que você está fazendo e tal, né? A marcha no carro manual, né? Você vai pensando que está passando a marcha. Você pensa em tudo que você está fazendo, mas numa hora fica automático. E assim são os comportamentos na vida, né? Nas reações, na maneira que você age e tal. E muitas vezes a gente não pensa, não para pensar mais por que faz daquele jeito. E aí cai nesse automático. Aquele filme Clique, né, fala muito sobre isso, né? Que ele vai passando, vai passando. Né? Exato, né? Ele foi vivendo a vida no automático, e aí foi perdendo um monte de coisa. Então, é buscar essa intencionalidade na vida, né? Procurar entender, olhar de fora, olhar como se você olhasse para a tua vida de fora, assim, né? Peraí, olha para a tua vida, o que você está fazendo? Por que você faz assim? Não, e agora, nesse início do ano, né, o Dia Mundial do vamos mudar as metas, vamos mudar tudo. Então todo mundo já na virada do ano já pensa em fazer isso, né? Então acho que o momento ideal é para ir agora. Olha para tua empresa, olha para tua vida, tipo, sai um pouquinho desse automático para que você possa analisar e dar esses próximos passos, né? E de fato implementar isso. E falando em implementação, né, quais são os resultados esperados para você implementar uma cultura de autorresponsabilidade numa empresa contábil? Cara, isso assim, isso acontecendo é maravilhoso, né? Porque tu ganha produtividade, né? A autorresponsabilidade faz com que o colaborador, você não se sobrecarregue como líder, né? A não ser que seja um desejo teu ficar, né, mostrando que você é o capaz, você que faz, você que resolve e tal. Mas não deve ser o teu papel, né, de querer mostrar isso, enfim, né? As pessoas, pelo contrário, né, elas vão te admirar mais como líder se você der autonomia. E a autorresponsabilidade com eles dá essa autonomia para eles resolverem as coisas. E depois você só dá o aval, né, elogia, enfim, né? E se cometer um equívoco, um erro, vamos sentar, vamos ver o que houve, qual é o aprendizado nisso,
né? Por que aconteceu assim? Por que a decisão não foi a melhor? Enfim, né? Claro que existem níveis para você dar autonomia, né? Nem para todo mundo você pode dar, né? É um passo a passo, né? De capacitação e desenvolvimento, por isso existem as hierarquias dentro das empresas, né? Se ela começa como estagiário, auxiliar, né? Assistente, analista, enfim. Mas, desde lá do início, precisa haver isso, né? Você tem que ir delegando, né? Autonomia, dando... E aí deixar eles resolverem, e isso gera total produtividade, né, cara? Resultado, enfim, né? Cê dando essa autorresponsabilidade, dá autonomia para as pessoas fazerem, e você ganha muito com produtividade, com resultado. E a própria motivação e satisfação do colaborador, né? Porque ele se sente mais parte do resultado. Porque ele sabe que foi ele que fez, sabe? Ele que contribuiu, ele que colaborou. Não é só, pô, não foi o fulano lá que fez e mandou, e eu faço, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Não tem esse discurso lá, né? Ele faz, ele questiona, e quando o líder dá essa autonomia também, ele dá abertura para que o colaborador questione. Porque nada pior do que você ver um colaborador com medo de falar com o líder, né, de trazer um problema, de trazer uma solução, uma alternativa. Um pensamento diferente do dele, né? Exato, porque não, pô, esse cara é muito bravo, né? Esse cara aí, pô, né, falar qualquer coisa para ele vai... Cuspir marimbondo, né? vai, não, sempre foi assim, fizemos assim, né? Uma frase que é muito, um equívoco que é muito cometido pelas pessoas é falar que em time que está ganhando não se mexe. Né, já ouviu essa frase? Muito, né? Todo time mundo que está ganhando não se mexe. Cara, claro que se mexe. Você vai esperar começar a perder para mexer? O bom treinador, o bom líder é aquele que enxerga o cenário, olha, enxerga na frente e vê que... Vai dar... Cara, se continuar assim, vai dar ruim. E aí ele mexe na peça, né? Mexe eu uso um exemplo muito, muito prático, né? Com o time aqui que eu controlo. Eu falo assim, é como se tá todo mundo dentro de um carro. E o carro tá indo em direção a uma parede. Você tá vendo que o carro tá indo em direção à parede. O cara tá dirigindo e ainda não movimentou o volante. Tu não vai meter a mão no volante e vai virar o carro, não? Vai esperar o carro bater na parede pra falar, ó, eu avisei que o carro ia bater na parede. Exatamente. É muito, muito nesse cenário, né? Tipo... por aí. Então, assim, você precisa, né, ter clareza disso, né? Enfim, né? Fugiu aqui do time que está ganhando não se mexe, né? Isso. Então, assim, a gente precisa ter essa visão, e isso é o trabalho do líder, né? Como líder, ter essa visão, né? Essa visão de longo prazo, né? Essa visão lá na frente, que é isso que faz o líder, né? Ele está numa visão estratégica do negócio. Então, se ele tiver que mexer, ele vai mexer. Antes que bata lá no iceberg, né? O Titanic lá, né? Enfim. Então, eu preciso enxergar isso e o time vai me seguir por isso, porque ele acredita em mim. Ele vê o quanto eu, né, de fato, sei para onde a gente está indo, para onde a gente está levando o barco, né? Então, o líder confia, a equipe confia no líder que enxerga, né? Tem a visão além do alcance, né, como o Thundercat lá, né? Fui lá atrás agora, né? Eu vi muito. Apesar que Thundercat fizeram uma versão atual aí, né? Fizeram do filme, da Disney, né? não foi? Na Disney não, Não lembro qual foi o canal que até o desenho mudou, ficou mais animadinho. Muito legal, né? Então... E aí, até que você trouxe um ponto muito importante, né? O time ele precisa confiar no líder, ele precisa ver o líder ali com um norte. Sim. Pro time que tá nesse meio de não tá confiando no líder, tipo, tá um pouco desengajado, como é que tu faz para mudar esse cenário? Um time que não tá confiando mais no líder. Tá desengajado com o líder ali, não tá confiante, tá achando que botaram ele ali por botar. Aquele famoso, botaram um cara aqui, agora eu vou continuar seguindo o que eu tava fazendo. É igual aquela história do filho do dono, né? Que soube, de repente, Cara, eu não vejo outro caminho que não o cara buscar a capacitação. Né? Assim, para tentar reverter isso, é ele buscar ele entender isso, né? Não levar para o ego, né? Para algo pessoal. Cara, o pessoal está me vendo desse jeito, o que eu posso fazer? A única alternativa para eu mudar esse cenário é eu me capacitar, né? Me mostrar de fato que eu posso conduzir aquele time para um lugar. Então, tu vê quando... o grande exemplo do Edilson aqui, né? Na CF, de estar sempre buscando conhecimento, né, capacitação, sempre participando porque tem líder que acha que não precisa mais, né, de participar de congresso, de evento, de coisa, de aprender. Cara, e o mais legal é ver quando o teu líder tá lendo um livro, compartilha, né? A gente teve aqui a mentoria com o Vladimir, né, da Alterdata. Então, está sempre buscando conhecimento, sempre lendo livro, né, participando de treinamentos, né, de mentorias. Então, quando a equipe vê isso, pô, tá no caminho certo, né? E aí você começa a mostrar isso para a equipe, né? Trazendo conteúdo, trazendo contexto,
Então, não tem outro caminho, né? Para que a equipe confie, de fato, em você, né? É você mostrar que você está nesse caminho de aprendizado, de crescimento, e você é falho também, né? A gente não pode fugir disso, né? De reconhecer, né? Onde a gente também não tem muito, né, conhecimento, enfim, e deixar o outro, dar essa autonomia para o colaborador, exatamente isso, né? É mostrar assim, cara, eu não tenho todas as respostas, como é que você pode me ajudar? Vamos vamos trocar uma bola aqui, né? Vamos ver o que você tem de solução. Então, o líder, quando dá essa autonomia, também mostra para o colaborador o quanto ele, de fato, é um líder, porque o líder forma pessoas, né? Ele forma novos líderes, ele ajuda o outro a crescer, né? Então, entendo que seja isso, né? Nesse caso de colaborador que está achando que o líder não está legal, não está referência, é ele ter essa humildade de perceber isso, não ficar reclamando, né? Tipo, criticando a equipe, só sabem reclamar, só sabem não sei o quê. Não, vou buscar, né, capacitação. Hoje, quando a gente conversa com alguns contadores, né, a gente costuma ouvir o contador falando: ah, mas meu time, eu mando fazer, meu time não faz. Ah, eu falo para fazer assim, meu time faz assado. Como é que a gente muda esse cenário para esse empresário contábil? Porque foi aquilo que você falou, né? Se ele tem autorresponsabilidade, se ele se entende, ele passa a comandar o time de uma forma melhor. Sim. Então, como é que faz para esse empresário contábil mudar essa estrutura de mentalidade e conseguir entregar melhor ali para o time dele, de fato, dando as responsabilidades para cada um? Na verdade, existe uma curva de Tuckman. É um modelo, né, que fala sobre o caminho do desenvolvimento de um time. Como é que um time é desenvolvido? É a curva de Tuckman. Ele fala o seguinte: você pega um grupo de pessoas, até no meu treinamento, né, que eu citei na palestra lá, fala sobre isso, né? Você pega um grupo de pessoas para formar um time. Como é que você forma um grupo de pessoas em um time? É porque um time é alguém que você tem cada um nas suas funções. É igual um time de futebol, de fato. Com um objetivo comum. Né? Pessoas diferentes com objetivo comum, né, para atingir. E um grupo de pessoas, às vezes, né, é um bando, né? Igual o pessoal fala do futebol, né? É um bando em campo, né? Ninguém sabe o que fazer. Tem um vídeo muito bom que a gente às vezes coloca nesses treinamentos, que são 2 profissionais, 2 jogadores de futebol contra 20 criancinhas que jogam futebol. Eu já vi isso aí. E aí os caras, tipo, vão tocando e faz o gol. Tipo, não adianta ter um bando de pessoas, tipo, exato, 20 pessoas ali, contra 2 profissionais. Então, saber exatamente onde cada um se encaixa. É igual esses jogos em sítio, que vai o pessoal passear e vai no sítio, aí todo mundo correndo atrás da bola. Mulher, então, que é mais assim, né? Sem né, preconceito com as mulheres aí, né? Mas a mulherada que tinha muito isso nos sítios, a gente vê isso, né? Todo mundo corre atrás da bola, não tem aquela coisa de cada um numa posição espalhada, né? Todo mundo corre atrás da bola, todo mundo correndo atrás da bola, chutando, dando chutão e tal. Então, assim, a curva de Tuckman fala sobre esse desenvolvimento das pessoas, que é primeira coisa, chegou as pessoas para compor um time, né, um grupo. Então, você tem lá uma formação, e você tem pessoas de vários pensamentos diferentes, né, criações diferentes. Então, eu costumo dizer que o universo, né, o mundo, é um grande teste de Rorschach. Já viu aquele borrão que os psicólogos usam? Rorschach. É Rorschach que Acho fala, que é né? Rorschach. Rorschach. Aquele borrão que joga ali, né? E aí cada um vê uma coisa. Cada um vê uma coisa. O mundo é isso, né? As pessoas são assim. Você chega com um grupo de pessoas para trabalhar na empresa, cada uma tem um pensamento diferente sobre várias coisas, né? Sobre criação, por causa de algum trauma na infância, por causa de alguma coisa que o pai falou. Enfim, cada um tem um pensamento sobre... Se eu falo moto aqui, né? Moto. Você vai pensar em alguma coisa sobre moto, né? De repente você pensa, moto, perigo. O outro pensa aventura. Liberdade, né? Liberdade, percebe? Então, cada um tem uma percepção sobre algo. Então, você juntar um grupo de pessoas com pensamento diferente, né? A probabilidade de dar ruim é grande, né? Então, aí vem a fase dos conflitos, né? Porque juntou um grupo de pessoas, vai ter, né? Então, aí vem a parte organizacional das empresas, que é o organograma, fluxograma, enfim. Você definir funções, atribuições, o papel de cada um, o que eu tenho que fazer, como eu faço, enfim. Né? E aí cada um vai se entendendo e conhecendo melhor as funções. Aí fica mais fácil né? Mediar ali. Exatamente. Aí vem a normalização. Então, a formação, conflitos, e aí vem a normalização, eu normalizo tudo, porque os conflitos ajudam, né, a ajustar as coisas. E depois vem o desempenho, né, que é o desempenho, né, que a gente espera que seja favorável. Né? Mas aí existem várias ferramentas que você pode trazer para esse desenvolvimento. Né? Por exemplo,
Já ouviu falar de janela de Johari? Janela de Johari são 4 quadrantes que falam do... um quadrante chama de janela aberta, que é o que eu sei sobre mim e você sabe sobre mim. Você sabe que eu sou sócio da ACF Aliança. Eu sei disso e você sabe disso. Então, é a parte aberta, né? Uhum. Aí tem a parte, o quadrante, em que eu sei sobre mim e você não sabe sobre mim. Né? Você, de repente, não sabia que eu já divorciei da mãe do meu filho. Agora você está sabendo. Então, eu abri mais essa janela para você. Uhum. Mas antes, eu sabia e você não. Tem a parte que você sabe de mim e eu não sei de você. Né? Desculpa. Eu não sei de mim, mas você sabe. Algo que você vê em mim, percebe, mas eu não sei que você vê isso em mim. Você pode olhar para mim e falar, Alexandre é meio metido, acho ele meio marrento, meio, sabe? Que não necessariamente é verdade ali na Exato, mas é como você me vê. E eu não sei disso. Né? Eu não vejo, não sei disso. Né? Então, às vezes eu vou lidar com você, mas não sei que você me vê desse jeito. Até a janela ir abrindo. Quanto mais eu abro a janela... E tem a parte que eu não sei de mim, você também não, sabe? É a parte inconsciente de mim. Assim, eu não sei, às vezes, uma qualificação que eu tenha e nem você sabe. Aí, de repente, quando eu me exponho àquilo, eu descubro que eu sou bom. Caraca, eu sou bom disso e nem sabia. Né? Porque mas eu não sei ainda, estou inconsciente sobre isso. Né? E você também não sabe. Né? E aí, qual é o segredo da janela de Johari? É tornar a parte aberta a maior possível. E aí as dinâmicas em equipe, né? Pô, descobrir que o outro gosta de fazer trilha. Pô, maneiro, também gosta e tal. Aí daqui a pouco você vai engajando o time, entendeu? Pô, você já gosta de cinema? Pô, maneiro, também me amarra em cinema. Aí começa filme, aí você curte isso, curte skate, enfim. Gosta de cozinhar? Pô, tenho aqui uma receita legal. Vai encontrando similaridades entre eles. Né? Exato, e vai gerando, conhecer a história. Às vezes você achava marrento, né, uma pessoa, e de repente você descobre o quanto ela já passou, já a luta dela, o que ela já vivenciou, sabe? Teve traumas assim que você fala, caramba, como é que essa pessoa passou por isso, superou isso? Aí você começa a respeitar, começa a admirar, começa a falar assim, caraca, mano, porra, Fernando é um guerreiro mesmo, cara. Porra, chegou até aqui, mas olha o que ele viveu já, o que ele já passou, percebe? Então, quanto mais você torna aberta as janelas, né, de conhecimento um do outro, mais você admira, mais você respeita, mais você... Claro, dentro de valores, né, que sejam em comum com a relação à cultura. Uhum. Né? Então, você vai respeitando, sabe? Você vê a batalha, às vezes o cara olha assim para vocês, né, para o Edilson, principalmente, a questão de ser o CEO, né, pô, às vezes eu olho assim, pô, o cara, sei lá, acha também, né, marrento ou alguma coisa assim, pô, mitidão, né, todo, né, mas aí vai vendo a história, vai, caraca, o cara já passou por isso, já passou por aquilo, pô, as fotos lá, caraca, o cara vivenciou isso, aí você começa a admirar e não mais ficar julgando, né, ficar ali, né, você começa a entender, né, o processo e ver o quanto a pessoa já batalhou, sabe? Então, na equipe, quando você traz essa ferramenta, é também disruptivo, assim, né, você vai criando uma conexão. Hoje a gente tem na equipe lá, cara, é muito legal, né, assim, eu amo quando eu estou lá, porque a gente ficou muito no home office, hoje a gente está voltando, ficou no híbrido depois, e hoje a gente está no híbrido ainda, mas com mais presencial. Né? 3 dias, pelo menos, no presencial. Né? Eu sou apaixonado pelo presencial, né? Mas eu entendo as dificuldades. Aí é onde eu falo do time que está ganhando um semestre, não tem essa... A gente entende as necessidades de cada um. Então, tem gente que está mais presencial do que home office. Né? Outros estão mais home office. Na mesma equipe, na nossa equipe, tem gente que está mais home office, fica mais dias no home do que no presencial. E o que está presencial não questiona, sabe? Ele não fica ali, pô, venho 3 dias, fulano só vem 1, 2, por quê? Sei que não tem isso, porque cada um entende os desafios e as necessidades do outro. A gente tem uma colaboradora que está em São Gonçalo, mora em São Gonçalo, né? Está com um filho, recém-nascido e tal, entendeu? Então, assim, é diferente, cara. A gente tem que tratar diferente. É uma pessoa que entrega resultado, nem por isso, né, deixa de entregar. Então, por que não? Por que eu vou exigir que ela vá 5 dias da semana, 4 dias, 3? Não, cara, pode vir uma vez só na semana. Está entregando, sabe? Está dando resultado. Está fluindo ali, né? Exato. Então, a gente precisa enxergar isso, né? E trazer para que o time... Então, aí quando eles se encontram, quando está no presencial, todo mundo, pô, é muito, muito legal, cara. Tu vê a sinergia, sabe? A união. Pô, fala aí, tô com saudade e tal, e abraça. E aí, como é que tá fulano? Como é que tá Cília, né? A filhinha dela e tal. Então, essa conexão é muito prazeroso de ver.
Você vê um time assim, né, que se ajuda, que está ali, entende, se entende, né, aí sai para almoçar junto, não tem aquelas briguinhas, né, de um vai, depois o outro, não sei o que, vou andar aqueles com fulano. setores separados, né? Entendeu? Todo mundo tá junto, todo mundo sai para almoçar junto, né, se abraçando. Teve agora o almoço de final de ano, que eu, infelizmente, não participei, que eu estava viajando, né, com meu filho lá, passei lá os 10 dias com ele, né, lá no San Diego. Infelizmente, foi o primeiro, né, final de ano de almoço que eu não pude participar, mas aí teve um colaborador que estava, a filhinha nasceu antes do tempo, né, e era para nascer agora no início de janeiro, nasceu antes, né, e o pessoal fez lá juntou para dar fralda descartável, né, aí levaram no dia do almoço, todo mundo contribuiu para poder ele, né, e ele nem fez negócio de chá de, sei lá, esse chá aí que o pessoal leva fralda, né, chá de fralda e tal. Ele não fez isso, mas a galera se uniu lá, né, e um que deu ideia. Não partiu nem da gente, né? Um da equipe falou, pô, vamos dar, né? Vamos embora. Pô, todo mundo se uniu e todo mundo deu a fralda. Cara, que legal. Então, cara, isso é muito legal, né? Não tem preço ver esse tipo de situação na empresa, entendeu? Não, e é difícil, né? Porque às vezes as pessoas costumam entrar e sair entrar mudo e sair calado, né? Como costumam falar. A gente também tem muito dessa cultura aqui, tipo, dar bom dia pra todo mundo, abraçar e tudo mais. Pra justamente, às vezes, naquele abraço, naquele bom dia que você deu diferencial ali, você já mudou o estado emocional da pessoa. Às vezes ela tava com muito problema ali, quando tu chegou, tu quebrou aquele estado e, opa, não, sensacional. Calma aí, vamos voltar aqui, o que tá passando, o que tá acontecendo. Entender melhor, né? Cara, isso é muito legal. Esse papel do líder e transmitir isso para a equipe é muito legal. Né? Porque as pessoas tendem muito a julgar. O cara chegou meio de cara feia, tá meio não sei o quê, aí o outro, em vez de fazer isso que você falou, de abraçar, perguntar como é que tá, vai logo julgando, né? Ih, fulano tá não sei o quê, fulano tá esquisito, ih, fulano tá chato, tá não sei... Cara, não julga, vai lá ajudar, pergunta o que... Às vezes ele tá passando por alguma coisa que você não sabe. Exato, e isso que você falou, cara, é sensacional, porque só a percepção de que você tá atento a ela já muda, ela às vezes pode até não falar o que ela está passando, né? Às vezes é algo muito pessoal, muito particular, e ela não quer passar. Mas só o fato de você ter percebido já traz um conforto, entendeu? Um acalento. E ela fala, pô, Fernando me percebeu. Tipo assim, eu não estou sozinha, né? Tem alguém me vendo, né? E querendo cuidar de mim, se eu precisar. E pronto, mudou o dia dela, né? E aí ela vai ter um dia muito melhor do que teria se você não tivesse percebido. Pô, sensacional. Muito legal, muito legal. Muito bom mesmo, porque senão tu chega só naquele bom dia. Exato, automático. Olha o automático aí de novo. Exatamente. A gente está no automático, entendeu? Não está sensível a ser intencional, olhar e perceber, né? Pô, fulano está sempre sorrindo, hoje está meio assim, né? Está meio sério, está meio... Não julgue, vai lá, está tudo bem? Pode estar a mão no ombro, né? Está tudo bem? Cara, faz toda a diferença. Não, e às vezes a gente vai naquele automático, tudo bem, não, tá tudo bem. E só para fugir ali da conversa e realmente isso muda muito o ambiente, né? Sim. E assim, olhando agora um pouquinho mais para essa parte dos erros mais comuns, né? Quais são os erros mais comuns que os empresários contábeis cometem ao tentar implementar essa mentalidade nas equipes? Essa mentalidade de autorresponsabilidade? Cara, primeiro é não ser o exemplo, né? Ele não ser exemplo disso, tipo, tá sempre culpando o terceiro. O mundo, né? E aí, o fato dele estar sempre agindo assim, como é que ele vai querer que a equipe tenha autorresponsabilidade se ele próprio não transmite isso, né? E segundo, eu acho que é não querer forçar, como a gente falou aqui, né, do triângulo, enfiar numa figura de quadrado, né, a pecinha do quebra-cabeça ali. Eu acho que segundo é querer forçar a barra da autorresponsabilidade. Tipo, você tem que ser autorresponsável. Cara, tá, e como é que... Qual é o próximo passo? Como é que você orienta isso? Como é que você faz um passo a passo para ele? Né? Então, precisa trazer uma capacitação, um treinamento. E aí são essas ferramentas. Levar o autoconhecimento, delegar, né? Levar ele a uma reflexão, ele sair do automático, ensinar ele o que você está aprendendo e está vivendo. Porque eu acho que o papel do líder é se tornar essa pessoa melhor, se tornar essa pessoa referência e levar isso para a equipe, para que ela se torne... Porque se você está se tornando uma pessoa melhor e vê isso como algo bom, por que não levar isso para o teu time? Você não se torna uma pessoa melhor só para gerir uma empresa, ter resultado, ter lucro, ganhar dinheiro. Não, você está ali para ser referência para as pessoas. Então, que elas possam enxergar isso e você... Cara, quer viver isso que eu estou vivendo? Quer se sentir sempre... energizado, né? Sempre, porra, feliz e tal, independente das circunstâncias, chamar a responsabilidade para si. É óbvio que problemas vão acontecer, você vai ter momentos de desânimo, né? De estar ali, não estar bem e tal, mas você precisa buscar esse autoconhecimento. Por que eu não estou bem? O que aconteceu que não está me fazendo bem? O que eu posso fazer em relação a isso?
cara, eu não tenho o que fazer. Tá, então eu tenho que aceitar. Né? Eu tenho que aceitar o que é. Né? É o que é. Se eu não tenho o que fazer, então pelo menos que eu mude meu estado interno para entender que aquela situação é o que é. Né? E aí eu ter paz em relação àquilo. Se eu não posso fazer, né, onde eu posso agir, porque eu olhar, eu dou um exemplo muito assim, sei lá, furou um pneu do carro, né? Você reage, você quer, né, como você está julgando a situação, não podia furar o pneu, porque não era para furar, o pneu furou, que droga e tal, me atrasou, vai me atrapalhar. Essa reação só vai te levar a querer, na hora de trocar o pneu, acabar o macaco não funcionando, a roda agarrando, você machucando tua mão. Quando você aceita, cara, furou o pneu. Beleza, eu tenho que trocar. Fazer? Tem que trocar. E aí vou lá, vou fazer. Então, flui. Eu vou fazer de forma mais... a coisa vai acontecer, sabe? Porque meu estado emocional não vai atrapalhar eu resolver. Né? Então, eu vou tocar a vida conforme eu posso tocar. O que eu posso fazer? Dentro da minha área de domínio, o que eu posso fazer? Porque, às vezes, eu posso não ter controle sobre aquela situação, mas eu posso influenciar aquela situação. Eu posso influenciar aquilo, ou seja, a minha ação, tipo, você está num relacionamento, você quer que a pessoa, você quer comer uma pizza hoje, né? E ela quer outra coisa. Você pode influenciar, você pode, né, falar de tramar, né, ter uma estratégia. Vamos comer uma pizza hoje e amanhã a gente come isso. Entendeu? Você pode traçar uma estratégia para poder levar ela, influenciar ela. Você não tem controle sobre ela, mas você pode influenciar. Mas você influencia como? Na tua área de controle, que é você. Então, porque às vezes o cara fala, não tenho o que fazer. Cara, não tenho o que fazer, então deixa. Ponto. Agora, o que você pode fazer para poder influenciar aquilo que você quer? Alguém, né, se é possível. E tem casos até que não é possível influenciar. Você tem que se adaptar. Tipo clima, trânsito, governo. Você não tem nem como influenciar o clima, não tem como influenciar o trânsito, você não tem influência sobre isso. Menos controle, então. Então, você se adapta. Né? Se tem trânsito todo dia e eu chego atrasado, eu vou sair mais cedo. Né? Ou vou por um caminho alternativo, ou vou de outro transporte. Percebe? Então, está sempre em você a responsabilidade. Você não tem que... o trânsito é ruim, por isso que eu me atrasei. Cara, o trânsito vai continuar sendo ruim. Exato. Então, choveu, vou reclamar da chuva. Cara, se adapta, bota um guarda-chuva, né? Bota uma capa de chuva, né? Bota um tênis que não molhe muito, não adianta você ficar reclamando. Né? Isso não tem o que fazer. Então, você aceita e veste a roupa adequada, né? Se adapta, porque não adianta ficar reclamando. Molhei meu pé, cheguei todo molhado. Cara, esse espírito de reclamação não leva a nada, né? Pelo contrário, né? Piora a situação. Né? Só piora, né? E o ambiente, né? Você estraga todo o ambiente. Né? Em vez de chegar... Você contamina. Do mesmo jeito que a gente contamina com energia ali e tudo mais, você vai contaminar, vai deixar o ambiente mais pesado, né? Exatamente. Então, assim, né? É entender que... aceitar, né, o que é, né, se for o caso, né, as coisas que acontecem, enfim, né, e tentar agir naquilo que eu posso agir, né, fazer a diferença naquilo que eu posso fazer, né. Cara, sensacional. E como é que a gente pode fazer para mudar uma cultura negativa no ambiente de trabalho? Isso é um problema que já pode existir, né? Assim, e aí, provavelmente, né, a cultura negativa é consequência de falta de uma liderança, né, de uma gestão, de uma liderança que lá atrás já começou errado. Né? Então, de novo, né, trazer essa... de repente, levar as pessoas à reflexão também. Né? A cultura negativa é porque... O que é a cultura? São comportamentos. Comportamentos repetitivos baseados em valores e crenças. Então, se é negativo... eu preciso, ou eu trabalho isso nas pessoas e buscar nelas o entendimento de que aquilo não é bom, fazê-las enxergar, né? Olha, você acha que esse comportamento aqui é adequado, é legal para o time, para o resultado, para o que a gente tem de objetivo? Você acha que isso é legal? O ambiente vai ficar harmônico, vai ficar gostoso? Imagina você ter que trabalhar, né, 1/3 da tua vida nesse ambiente, né, e você está num ambiente que não é agradável, não é legal. Então, levar ela à reflexão, fazer perguntas, né? O que você pensa sobre isso? E se de fato, né, ela tiver um pensamento totalmente diferente, enfim, você vai desligar, né? Aí você vai àquela história da laranja podre, né? Você vai desligando para ir criando um novo time, né? Tipo, desmancha, né? Limpa, faz uma limpa
e traz um novo time para poder Renova aquele renovar, e com a mentalidade que você quer, né? Com os valores, crenças que você quer, né? Nesse time para você poder conduzir. Né? Então, eu penso isso. Né? Um time negativo você pode tentar recuperar algumas pessoas, se elas estiverem dispostas a essa mudança. Né? Se não, né? Infelizmente, a gente tem vivido um tempo assim, né? De polarização. Né? Infelizmente, né? A gente tem vivido... Né? E esse eu acho que é um grande desafio da humanidade. Né? Levando para a linha política, né? A direita, a esquerda, né? Bolsonaro, Lula, mas ninguém quer se ouvir, sabe? Eu acho que esse é o grande problema da humanidade hoje. Ambos os lados têm coisas que são positivas e negativas, entendeu? Óbvio, né, que um lado, de repente, você vê mais coisas positivas, e aí você apoia aquele lado, mas as pessoas estão muito radicais para um lado só. Porque tem falhas também do outro lado. Por mais que 60%, 70% você concorde mais com esse lado do que o outro, mas você também precisa ouvir o outro lado e tentar chegar, né, numa terceira resposta, sabe? É igual a história de Jesus, né? Quando apedrejar lá a mulher que pecou, né? Quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Ele trouxe uma terceira via, uma terceira resposta, sabe? Ou você condena ou você perdoa. Pô, mas aí vai respeitar a lei? E aí ele vai e traz uma pergunta, um questionamento. E aí todo mundo... Ou seja, ele trouxe uma terceira questão. E às vezes a gente está precisando muito disso, né? Nas empresas, na humanidade. Né? De, cara, peraí, vamos ver aqui o que a gente pode tentar se entender, né? E respeitar um pouco a opinião do outro, enfim, né? Desde que não fira meus princípios, valores, né? A gente vai... Né? Mas precisa... E até para você entender seus princípios e valores, você precisa se conhecer, né? E aí volta a pergunta lá da frente do início do podcast, de autorresponsabilidade. Você se conhecer, sim, até onde você vai, até onde você não vai. Sim, sim. E buscar de onde vem isso, né? De onde vem minhas crenças, meus valores. Porque, de repente, você teve um pai muito, né, rígido, uma mãe, né, que trouxe um entendimento para você que... Eu uso muito o exemplo da criança que nasce numa comunidade violenta. Né, no meio de uma comunidade violenta, né, que tem o tráfico, que tem a bandidagem, enfim, criminalidade. Ele nasce acreditando que aquilo ali é o mundo, é a verdade. Tipo, eu sou vítima da sociedade, quem está lá no asfalto, né, que eles falam, né, a culpa é deles de eu estar vivendo essa vida, e eu tenho lá que roubar deles, eu tenho que matar, eu tenho que fazer isso. Ele acredita piamente nisso porque ele foi criado nesse ambiente. Até um dia que talvez ele assistindo um filme, assistindo alguma coisa, ouvindo uma mensagem, uma palavra, alguém, né, ele, pô, questione, né? Questione isso. Fala, pô, por que eu tenho que matar as pessoas? Por que eu tenho que tirar delas o... Peraí, isso não está muito certo, sabe? E aí ele traz essa reflexão e ele saia dessa bolha, né? E entenda que ele pode... Fazer essa mudança, né? Exato, né? Então, isso é nas famílias, né? Nas empresas, as pessoas entram, às vezes as pessoas tiveram uma experiência ruim numa empresa de coleguismo, né? Ou de falta de coleguismo, ou de um líder que foi muito, né, cruel mesmo, muito ruim, muito, né, enfim, e ela leva isso para as outras empresas, e achando que, não, patrão não presta, ninguém presta e tal, né, colega de trabalho só quer te ferrar, então. Exato. Aí o cara traz essa crença, até a hora que ele encontrar, e ele acaba reagindo conforme essas crenças. Então, você desconstruir isso, né, o William Douglas fala muito sobre isso, né, que antes de construir, de fazer uma nova construção, você precisa limpar o terreno, né? Antes de fazer uma construção, você precisa limpar o terreno. E limpar o terreno é isso, né? É refletir sobre suas crenças, o porquê delas, e o que eu posso tirar, né? E renovar isso e construir algo novo, né? Cara, sensacional. E como é que na tua visão está esse novo mundo entre geração Z, milênio? Como é que está essa decisão? Porque quem é líder já construiu carreira, já seguiu, essa galera nova não quer seguir carreira, tá pedindo demissão de qualquer jeito. Como é que está essa visão aí na parte de cultura? Cara, eu tive essa experiência em casa, né, com meu filho. Né? Meu filho está com 25 anos, né? Fez 25 agora, dia 19 de dezembro. Eu passei isso com ele na adolescência, né, já entrando na juventude, né, 17 anos, começando a trabalhar e tal, e ter conflito, bater de frente, né. Ele sabe muito inglês, né, e começou num curso de professor de curso de inglês. E já queria mandar, já queria achar que a metodologia não estava... Cara, rapaz, essa escola já existe há quase 20 anos, né, uma escola que ele estava lá na Tijuca. Já existe há quase 20 anos, né, e tudo bem, né, que a renovação cabe e tal, mas você acabou de chegar, já quer mudar a metodologia, já acha que está errado, já acha que é assim, que é assado, porque essa geração que nasceu no meio da tecnologia
né, ela é muito, né, muito acelerada, né, tudo muito rápido, é a geração do fast food, né, de tudo rápido. E a gente, né, eu, pelo menos, né, sou de uma geração, você não, de repente, não é mais novo que mais, é uma geração que a gente foi criado para, com aquele compromisso, né, de ficar numa mesma empresa, né, de seguir carreira, de estar comprometido, envolvido com as coisas da empresa e seguir uma carreira, né, como foi falado aqui já, né, de estudar, fazer faculdade, né, pegar um bom emprego e seguir carreira ali. Né? E, enfim, a gente foi treinando assim. Aquele filme, eu sempre lembro de filme, né, não tem jeito, Amor Sem Escalas, com George Clooney. Não sei se tu viu esse filme. Esse filme é espetacular, cara. Porque ele viaja os Estados Unidos todo demitindo pessoas. Ele é uma empresa contratada para demitir pessoas. Pessoas de alto escalão, né, pessoas de grandes empresas. Ele era contratado para demitir. E ele vai demitir um executivo, né, um cara que estava 25 anos na empresa. E aí ele vai demitir a pessoa, né, e a pessoa fica, né, desesperada. Tipo, 25 anos de empresa, o que eu vou fazer agora da minha vida? Estou há 25 anos de carreira nessa empresa e tal. E aí ele vem com um plano, né, para poder tentar. Né, E aí chega um ponto que ele fala assim, ó, o cara estava meio, né, o que eu vou fazer e tal. Pá. Aí ele vai e resgata, ele estuda tudo sobre o cara. E ele descobre que o cara gostava de culinária, de comida e tal. Aí ele falou, lembra daquele sonho que você tinha lá atrás de cozinha, né, de fazer comida e tal? Né, por que você não investe esse dinheiro, de repente, num restaurante, alguma coisa voltada para alimentação? Porque esse talvez fosse quanto te pagaram, porque essa pergunta também existe muito na internet. Quanto te pagaram para você desistir do teu sonho? Que muitas vezes o cara começa a ser muito bem remunerado num trabalho, que ele faz o que não gosta, abre mão do sonho por causa do dinheiro. E, enfim, né? E será que vai ser feliz ganhando pelo dinheiro somente? Então, ele faz isso, nessa provocação nele. O cara respira assim, tipo, faz sentido, né? Voltar a fazer aquilo que eu amo fazer, que é cozinhar e tal. E aí ele fala, se não for por você, aí ele vê a foto dos filhos dele na mesa, assim, né? Faça por eles, né? Aí ele olha para a foto dos filhos assim, aí, tipo, né, aceita, né? E esse filme é muito legal porque começa a vir a tecnologia e entra uma jovem, né, estagiária, que vai acompanhando ele, e ela dá uma ideia de fazer as demissões online. E ele fica para morrer, né? Porque ele viajava direto e tal, e ele amava aquilo, né, de ficar viajando e tal, aeroporto, pá, né, viajando direto, fazendo demissão. E ela faz do online. O online caiu os custos da empresa tremendamente, né? Só que não funciona muito bem o online, né? Porque a pessoa sai de frente a pessoa desesperada, sai da frente da câmera do monitor lá, né? E ela não tem controle sobre aquilo. A pessoa saiu, cara, como é que a pessoa vai voltar agora? E aí, cadê você? O que eu falo? Como é que vai? Quando você está de frente aqui, você consegue, né? Tá ali, né? Você consegue ter essa visão que ele teve, né? De ver os filhos, de ver o sonho. Exato, boa, né? Boa. Então é isso. E aí o filme depois acaba voltando para o presencial, meio que começa a ter algumas demissões no online, outras presenciais e tal. A história é muito legal do filme. Mas por que eu falei isso do filme? A gente estava falando das gerações, né? Da geração Z com a geração Millennial. Ah, sim, de seguir carreira, né? Dessa coisa de seguir carreira, né? Então, o cara... a gente viveu nessa geração de seguir carreira, né? De ter esse compromisso com a empresa, né? E passar por processos. E o que eu acho que é o grande desafio hoje dessa geração. A gente aprendeu a passar pelos processos, a doer, né? A ir aprendendo aos pouquinhos e ver que aquele processo é para nos amadurecer, para a gente se tornar melhor e tal. E essa geração do fast food, né? Não passa pelo processo mais longo, né? Assim, elas querem já ser o dono, viu um vídeo no YouTube e já se acha capaz de fazer, de ser o dono, de fazer. Cara, é um processo de amadurecimento, é um processo, né? Você não tem uma fruta da noite para o dia, você não tem, né? Você tem que plantar, semear, regar, né? Cuidar, proteger, né? E ir avançando. E essa geração tem tido muito essa dificuldade, né? De ter paciência de passar pelo processo. Por quê? Porque tudo é rápido. A gente viveu a época da internet de escada, né? Lenta e tal, e a paciência foi sendo praticada com essas coisas, né? Agora eles não querem logo resultado, porque é tudo rápido, a comida é rapidinho, não precisa esperar ficar lá, né, cozinhando no forno e tal, joga num micro-ondas e tal. O Uber está na porta. Exato, iFood, né, pedido de aplicativo e tal, né, não interagem mais com as pessoas, é tudo aplicativo, e tem dificuldade, né, de lidar com gente, de lidar com as pessoas. Com conflitos. Com conflitos, exato, né? Então, precisa desenvolver isso nelas. E aí é treinamento, né? É trazer ferramentas, é trazer, né,
esse entendimento, né, essa clareza de que a natureza é assim, a natureza nos ensina muito, né, sobre o processo, a gestação, né, são Tem até 9 aquela meses, brincadeira, né? né? Nove grávidas não vão fazer um filho num mês. Exatamente, exatamente. Então, essa consciência que precisa trazer para eles, mas não podá-los também do potencial que eles têm, porque eles são muito, águias também, sabe? E aí, acho que aí está o conflito, porque a gente precisa ter essa maturidade de saber lidar com eles, de saber tirar o melhor deles, porque eles são muito sagazes também. Então, aproveita essa sagacidade, mas também mostra o lado, né? Do processo, mas... Exato, eu acho que isso, né, faz toda a diferença, né? Porque senão a gente vai ficar batendo de frente, né? Se a gente ficar nesse perfil, não, você tem que passar pelo processo, você precisa... Cara, não, é mostrar que compreende ele, né? Aquela velha história do compreenda, né, primeiro para depois buscar ser compreendido, né? Isso está lá nas 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né, do Stephen Covey, né, do livro, né, compreenda antes de ser compreendido, né, um dos 7 hábitos, né, das pessoas altamente eficazes. E Dale Carnegie fala sobre isso também, né, de você ouvir, né, de você estar mais atento a escutar sempre, né, e isso é a liderança, né, você escutar mais do que você falar. Né, você mostrar que compreende de fato. E é escutar de fato, não é fingir que está escutando. É escutar, compreender e mostrar... para poder... Exato. Né, e mostrar que compreendeu de fato ele. Eu te compreendo, entendo. Como eu falei com meu filho, né? Cara, eu entendo que você tem essa percepção, mas, cara, você não pode chegar já querendo sentar na janela, né, como diz o Romário lá. Né? Você precisa mostrar o teu potencial, mostrar que você pode, mostrar, né, teus valores, faça o melhor na tua função ali, desempenhe bem para que eles te enxerguem e tal, e depois você vai, né, galgando ali, trazendo, né, as tuas opiniões, colocando, espera o processo, né, tenha paciência. Né? Então, acho que trazer essa clareza, porque... De fato, é um privilégio nosso de ter essas gerações todas, né, vivenciando. Isso é verdade, a gente conseguiu pegar bastante gerações diferentes. Né? Muito legal, né? A evolução da própria tecnologia, né? Da internet de escada para agora... Pô, a gente não pensava que a gente ia ter o telefone, o computador na palma da mão. Loucura. A gente tem a máquina fotográfica, a gente tem, né? Computador, tem tudo ali. Tá internet, tudo em qualquer lugar que você esteja. Em 1950, a televisão foi inventada. Tu viu a velocidade que a tecnologia mudou, né? Exatamente. E, consequentemente, gerações também que acompanharam essa evolução mudou. Alexandre, para a gente poder finalizar aqui todo esse conteúdo maravilhoso que a gente está trazendo, qual seria o conselho que você daria para o empresário contábil que está montando o primeiro time dele nesse exato momento? Bom, primeiro ele ser um cara, né, que busque capacitação. E eu falei aqui sobre seleção. Né? Então, assim, saber selecionar... As indicações são importantes, porque a gente confia, né, numa pessoa que você foi indicado, mas não basta ser apenas, né, uma pessoa que você conhece, que alguém indicou. Você precisa, de fato, ver as atribuições dela, de preferência, de repente, colocar num profissional de RH que possa, né, filtrar dentro das atribuições que você precisa para essa função, né, como é que a pessoa tem que ser, né, mais centrada, mais... Né, não adianta mais você analítica, mais analítica, planejadora, porque para determinadas funções não dá para ser um comunicador, o cara todo, né, descoladão, cara, ele não vai conseguir se concentrar para fazer aquilo ali. Então, gente boa, bacana, está precisando, né, que nas indicações, está precisando trabalhar e tal, né, e coloca lá. Depois você vai ter problema. Né, para demitir, dor de cabeça, né, enfim, né, vários custos que você vai ter ali. Então, o ideal na contratação, né, é zelar pela contratação, né, procurar um bom profissional, né, ou você buscar essa capacitação para fazer. Mas antes, né, como eu falei, capacite-se, né, busque sempre, né, treinar, cursos de liderança, mentoria, né, apoio nesse sentido. E contrate, né, de forma profissional, né, e faça treinamentos. Né, porque se não tiver treinamento, as pessoas vão trazer o que elas já vivenciaram em outras empresas, e aí a cultura vem. Né, como é que ela aprendeu? Né? Cultura de cada canto que foi cada trazendo. um agindo de um jeito diferente, porque aprendeu na outra empresa assim, aprendeu na outra assado. Né, então, você precisa alinhar as expectativas, os propósitos, né, trazer o autoconhecimento para que eles, né, se conheçam e aprendam a lidar com eles mesmos e com os outros, respeite, né, o perfil de cada um, entendendo a importância de cada um. Então, assim, o gestor se tornar uma pessoa, né, um líder
capacitado, um líder competente, profissionalizar a contratação, né, e treinar, manter, né, manter isso, trazendo, né, todo o propósito da empresa, o porquê que ela existe. É igual aquela história lá do cara varrendo na NASA. Né? Já ouviu essa história do presidente Kennedy, né? Vai visitar a NASA e vê um cara varrendo e pergunta, né, o que você está fazendo? Provavelmente uma pessoa que não tivesse a cultura do que a NASA, né, colocava neles, responderia, não está vendo que eu estou varrendo o chão, pô? Parece que idiota, né? Eu estou varrendo o chão, pô. Mas não, ele fala, eu estou ajudando o homem a chegar na Lua. Então, ele entendia o papel dele. Né? Ele era um faxineiro dentro da NASA, mas ele entendia que ele estava ali para ajudar o homem a chegar na Lua. Então, é esse entendimento, essa clareza de propósito que tem que estar com todo mundo. Alinhado com todo mundo. Que aí cada um vai fazer a sua parte bem feita, né? E entendendo a importância do papel de cada um. Né? Porque cada um que errar ali... É uma engrenagem, né? Exato. Se tem uma engrenagem ali que está engasgando, ela vai dar problema. Exatamente, prejudica todo o time. Né? Uma falha de um jogador pode levar um time à derrota. Né? Então, a gente precisa se ajudar. Né? E não ficar culpando o outro, apontando para o outro. Né? Vamos ajudar. Sensacional, Alexandre. Cara, queria te agradecer bastante por estar aqui trazendo todo esse conteúdo pra gente. Te agradecer também por estar lá no palco da nossa convenção, trazendo conteúdo sensacional. Te convidar também para os próximos podcasts aí que a gente tiver. Você tá com a gente. Cara. E aproveitar também pra gente fazer aquela nossa cultura aqui do 1, 2, 3 CF, quando finaliza o nosso podcast. Vamos lá. 1, 2, 3, CF! Valeu, galera. Obrigado!